Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ele nos tornou abundante, que ele nos tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. Nosso Deus e nosso Pai, estamos, pela graça, mais uma vez reunidos para meditar em sua palavra e que possamos descobrir, que possamos compreender e entender a grandeza daquilo que o Senhor tem nos dado gratuitamente, que possamos valorizar isto a cada dia da nossa vida, porque, ó Deus, a visão que nós temos, nunca sequer uma religião ou o mundo alcançaria ou alcançará. Senhor, vemos a devastação, nós vemos, Senhor, como está se degradando muito rápido tudo ao nosso redor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos feito corajosos, valentes, batalhadores. O Senhor nos deu a visão de viver pela fé, de caminhar pela fé, não importando as consequências, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isto, Senhor, não foi para uma grande parcela da humanidade, mas neste tempo, para uma parcela tão minúscula, uma parcela tão insignificante, que nem sequer é perceptível. Pedimos que nesta noite possamos meditar, antes de orar, naquilo que somos e como o Senhor fez isso por nós. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Tem uma afirmação do irmão Branham. Eu queria, antes de entrar no assunto essa noite, só ler o comentário que ele fez aqui. Eu ouvi isso muitos anos atrás e guardei isto, e hoje eu estava lendo a mensagem Cristo revelado em sua própria palavra e lembrei deste assunto. Eu creio que está por aqui, por perto, está aqui. Deus permite muita coisa para que as pessoas fiquem inexcusáveis daquilo que Ele faz, tanto para nós como para o mundo. Isso é a verdade. O irmão Branda fala muito de OVNI, discos voadores e tal, né? Muitas mensagens que vocês já leram e vocês conhecem.
E ele diz aqui que um dia a língua do profeta tem que ser entendida, porque naqueles dias, em 1960, na década de 60, não tinha tanta informação. Se você questionar, você vai ter muito o que questionar. O grande problema das pessoas hoje, que ficaram contra o irmão Branham por questionamentos e por documentos falsos. Eu posso falar até dos falecidos aqui, que não vai me alterar nada, porque não são brasileiros. O irmão Lindsay, Kenneth Reagan. Esses dois homens causaram um prejuízo muito grande para os americanos. Eles colocaram dezenas de matérias, naquele tempo era jornal, né? Não tinha internet, dizendo que o irmão Branham era falso, que o irmão Branham nunca nasceu para ensinar, não tinha escolaridade para aquilo, que o irmão Branham não tinha feito seminário, ele não era um PhD ou um doutor em teologia, e que ele foi chamado só para orar para os enfermos. E que eles foram falar com o irmão Branham, e o irmão Branham os resistiu. Inclusive o canadense Baxter também fez esse comentário. Agora, esses documentos, ele pode ser a verdade, porque está disponível na internet, esses noticiários. Não é verdade da parte deles. Da parte deles não é verdade. Então, isso hoje, depois de tantos anos, né, de 60 para os nossos dias aqui, há quantos anos faz isso, né? Está trazendo repercussão, está trazendo, continua trazendo prejuízo, continua, para uma causa, para um propósito, continua causando prejuízo. Se você quiser ler a matéria, procura Kenneth Reagan, você pode procurar também Lindsay, reverendo Lindsay, e ele está as matérias deles, né? Então, e Baxter, acho que era William Baxter, e muitos outros, né? Estou citando esses aí que está aí disponível para quem quiser ler. É por isso que no Brasil e quase todos os países da América do Sul tem grandes grupos dissidentes da mensagem e críticos da mensagem. Crítico mais diretamente do irmão Branham, né? E isso veio depois de uma longa data, que fez um cruzeiro tão grande para chegar em nossos dias, porque ninguém irá permanecer até o final, se não estiver enquadrado nesta leitura que fizemos nesta noite aqui, de Efésios capítulo 1 e versículo de 3 ao 10, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Esse é o verso 10. Então, isto não é questão de querer. Isso não é questão de querer, é questão de eleição. Este assunto é muito sério e por isso que poucas pessoas dão atenção e pensam um pouco sobre isto. Porque as pessoas fazem as coisas de uma maneira como se elas fossem as únicas pessoas verdadeiras. E elas fazem certas coisas que Deus vai condenar todo mundo pelo mesmo ato que ela pratica, só não vai condenar ela. Estão entendendo? Todo mundo vai ser condenado por este ato, menos eu. Então, elas não são capazes de descobrir as coisas ruins e erradas que elas fazem.
Estou falando de pessoas que têm a oportunidade de ouvir um pregador da mensagem. Não digo ler a mensagem, que para ler hoje está muito raro, né? As pessoas, na verdade, estão tão desinformadas que te mete medo. Cheguei agora, perguntei para o irmão Adalto, eu trouxe 30 mensagens para essa igreja, quando eu Adalto, 30, foram 3 pacotes de 10 mensagens. É isso mesmo. Tem a metade lá, ninguém pegou. Eu fico espantado com isso. Não digo preocupado, né? Porque você tem que gostar disso, amar isso e ler isso com prazer. Ler, porque a língua do irmão Brana, como falei ontem na reunião de jovens, é muito simples. E nós vivemos num tempo de pessoas intelectuais. Só tem na cabeça, não tem nada no coração. Então, eles acham que fica ouvindo, sabe? Tem pessoa que se ocupa a vida inteira de ouvir pequenos vídeos. Pequenos vídeos. Por que você não ajoelha um pouco? E ora. Ora até a sua alma chegar lá em cima. Por que você não tira o seu blá, blá, blá e transforma em leitura da mensagem? Tudo isso são coisas para ser pensadas. Quem não é salvo não tem preocupação com sua alma. Só isso. Quem não é salvo não tem preocupação com salvação, com a sua alma. Só cuida e zela da alma aqueles que têm vida eterna. Por isso que eles chutam o pau da barraca mesmo, né? E vai embora em frente e não dá a mínima atenção. A última coisa que eles fazem na vida, se um dia tiver tempo, chega aqui na frente do altar e se benze, igual o católico faz, e vai embora. Já cumpriu a obrigação dela. Tem católico que está fazendo bem melhor que gente da mensagem. Pelo menos não perde uma missa nem um domingo, né? E tem gente da mensagem que vem só uma vez no mês na igreja. Tá um pouquinho pior que o católico. Então, o profeta disse o seguinte, só vou ler só o trechinho, não vou ler nem o parágrafo inteiro. Olha, se Einstein tivesse simplesmente tido aplicação espiritual, como ele teve aplicação física, quando ele estudava a lei da luz, e assim por diante, ele poderia nos ter ensinado algo. Quando ouvi o seu discurso sobre aquele grande centro em algum lugar nos céus, aquilo sempre entrava em contato com aquele centro. Você poderia criar terras, fazer qualquer coisa, o poder seria ilimitado. Ele havia visto isto. Eu não li muito sobre Einstein, e inclusive o Fábio, que é estudioso, procura essa matéria aqui, não sei se você acha ela. Ele descobriu uma região, tá? Que se um homem atingisse lá, ele teria poder para criar outro universo. Mas ele não aplicou isso no espiritual, ele aplicou na física. E disse o irmão Branco, se ele aplicasse no espiritual, ele tinha nos ensinado algo. Agora você percebe aonde a ciência foi, aonde não vão os pentecostais, e aonde também não tem ido e não irá muitos que se diz crer na mensagem. Aonde Einstein foi,
Einstein não era cristão, não sei que religião que ele tinha. Eu só sei que ele era judeu, eu sei. Mas eu não sei a religião dele. Mas é isso que o irmão Bruno está falando. Por isso que na mensagem, o profeta disse numa mensagem, não me recordo dela agora, que se nós tivéssemos liberdade, nós teríamos poder para criar um planeta só para nós viver nele. É porque Deus pôs um limite nisto, senão você teria este poder. Então está baseado nisto que Einstein viu e aplicou na física. Estamos falando de adoção. Estamos falando de adoção. Ser como Cristo. Isso é, na verdade, uma palavra que assusta qualquer pessoa que não tem conhecimento das Escrituras, que não tem conhecimento da mensagem. Assusta falar como Deus, baseado nas próprias Escrituras. Quando o Senhor recebeu a autoridade do Pai, que é o Espírito, no monte da transfiguração, e a voz disse: "Este é o meu filho amado." Aí ele ouviu. E quando Jesus desceu com os 3 do monte, disse a eles que isso não fosse dito a ninguém, enquanto ele não fosse ressuscitado. E eles guardaram aquilo. Agora você percebe porque parece que é um diálogo entre o Senhor, Pedro, João e Tiago, assim, apenas uma conversa entre eles, um diálogo entre eles. Não era. Você não tem uma palavra da Bíblia que está, não tem uma palavra na Bíblia que esteja ali sobrando, ou esteja ali por acaso. Todas elas têm um propósito para estar onde elas se encontram. A questão que não era tempo daqueles outros saber dessas coisas. Não era tempo, mas chegaria um tempo que eles ficariam sabendo o acontecimento. Mas enquanto ele não ressuscitou, entrou na glória, eles não ficaram sabendo. Aí Pedro vem, em uma de suas cartas, e diz: "Nós estivemos no Monte Santo com o Senhor." Aí Pedro conta a história. Quando Pedro já estava para lá do Pentecostes, ele vem e conta a história, tá? E certamente os outros também declararam, João declarou, e Tiago declarou aquilo, mas não falaram antes daquilo. Então, o Senhor faz as coisas no tempo certo, na hora certa. A igreja vai chegar ao seu pleno amadurecimento na hora determinada por Deus. Nesta mensagem aqui, o profeta diz que dentro da trajetória das 7 eras da igreja, ele estava pregando isso: nós chegamos no olho de Deus. O olho de Deus, como foi Moisés, como foi Elias. Não sei se vocês sabem, da onde Elias foi raptado, foi aonde Josué passou com Israel, e também foi aonde João batizou o Senhor. Aquele lugar no Rio Jordão era de eventos. Elias atravessou o Jordão e foi embora. Mas como tinha muitas pessoas que eram críticos de Elias, como temos muitos críticos do irmão Brana, mas sabendo que eles não podiam dizer o contrário, que Elias tinha subido, aí falou assim: não, ele caiu atrás da montanha. Então o rei mandou homens atrás da montanha procurar Elias. É por isto que quando a noiva for raptada, tem muita gente que vai procurar por muitos.
desapareceu, subiu, caiu, ou mudou, ou viajou, foi sequestrado, e vai por aí afora. Mas nunca eles irão mais ver essas pessoas. Pode ler lá nas Escrituras, no livro de Reis, que eles foram atrás de Elias. Tá? Então, por isso que o profeta fala aqui mesmo nessa mensagem, ele diz, vocês têm visto, o profeta chama disco voadores nos seus dias de foguetinho. Ele usa esse termo bem simples para falar, que as pessoas viam e eu não estava lá mais. Vi em outro lugar, as pessoas iam lá e não encontravam lá. E isso acontece até hoje. Ninguém chegou a aproximar e pôr a mão nisto. E então há muita descrença, muitas críticas, muitos memes sobre isto. Acontece que o profeta diz assim: um dia ele vai abaixar e te levar. Ele está falando de visitação de anjos. Deus manifesta esses anjos à maneira que Deus quer. E quando o profeta deu a entender que isto aí é a sua teofania que desce e te leva. Exatamente isto, né? Por isso que eu falei daquele hino, eu posso ouvir a minha teofania me chamar? Não, de jeito, a sua teofania não te chama, você que está atraindo ela, entendeu? É inverso isso, é você que está atraindo a sua teofania. Agora você vê, na língua bem simples do irmão Brana, lógico, uma pessoa, um doutor vai ler isso aqui, vai dar risada, isso aqui é loucura. Como sempre Deus foi loucura para os sábios. É por isso que, quando Deus foi tratar com Saulo, Deus tem que bater para fora tudo o que ele tinha, e ele falou isso no livro de Filipenses. Quando Deus foi tratar com Moisés, Moisés não era mais o militar que ele era, o cientista que ele era pastor. Então Deus vai tratando, vai refinando e vai batendo para fora tudo que o homem é, até que ele possa chegar e falar. Não é que Deus vai descer no lugar e dar uma palestra para nós, não vai acontecer nunca isto. Ele vai te dar um crescimento tal que você seja capaz de ouvi-lo então, tá? Porque tudo que nós formos falar, se não for Deus, nós vamos frustrar, não irá dar certo. Porque a palavra que ele falou, este é o meu filho amado, ele ouvi, e aquilo o profeta disse que era um ensaio do rápido. Quando nós lemos sobre isso, quando nós meditamos nisso, é quando ele põe a palavra dele na sua boca. E para a palavra sair pela sua boca, ela tem que entrar nas suas faculdades mentais e você ouvir. E você apenas repetir. Moisés repetiu o que ele ouviu. O irmão Brana repetiu o que ele ouviu. Paulo repetiu o que ele ouviu. E nós iremos repetir aquilo que nós iremos ouvir. Agora, para a igreja ouvir, ela tem que receber a adoção, tá? A adoção, por isso Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, do olho vai para a mente. Então a mente de um eleito é a mente de Deus, ele pensa como Deus, ele fala como Deus, ele age como Deus, porque Cristo está nele. Esta é a última etapa, e nesta etapa nós temos chegado. Esta é uma hora, se você ler Romanos 8:22, que diz, toda a natureza está gemendo
pela manifestação dos filhos de Deus. Tá? O que Paulo falou em Romanos 8:22, ele diz: porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A natureza, se você acompanhar o que tem acontecido ao redor do mundo, de desastres naturais, como terremotos, tempestades, furacões. Quem viu a cena da Serra do Mar? A Serra do Mar, ela deslizou, ela fechou 1,5 km de estrada, Rio Santos. Ela levou uma vila inteirinha. Aquilo foi sumindo. Fizeram uma imagem de uma praia muito visitada na região, que nunca mais vai ser praia. Aquilo virou barro e escombros e lama, que não acabou, que desapareceu. É uma coisa assim espantosa. Quem está reagindo? A natureza que natureza não tem sentimento. Ela não é dotada de cuidados. E quando ela age, quem está na frente vai. Entendeu? E então nós estamos vendo a manifestação, a natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E nunca houve tantos desastres naturais no mundo como em nossos dias. Um por dia em qualquer lugar que você possa ver, porque as pessoas não sabiam até então, mas hoje nós temos aí uma comunicação em tempo recorde para você ver onde acontece. Imagens que mostram os acontecimentos. Para as pessoas isso é natural, é chuva ali, é seca, não sei de onde, o Rio Grande do Sul está lá morrendo de sede, aqui estão morrendo com chuva, e assim por diante, tá? Agora, a natureza está desejosa para que os filhos de Deus voltem, como era antes do pecado, para que ela possa ser o que ela era lá nos dias do Jardim do Éden. E Paulo captou isso e escreveu aqui, pela inspiração divina. Esse é um sinal que nós estamos beirando o último eleito, e que nós estamos de prontidão a qualquer momento, porque esta igreja precisa de adoção. Ela tem que falar em lugar do Senhor. Ele deu essa autoridade para ela, isso pertence a ela, é inerente aos eleitos. Agora não vai ser grupo que vai falar, vai ser eleito, vai ser predestinados que irá falar. Esses irão falar a palavra, vai parar e fazer movimentar o que eles desejarem nos dias. Eles podem fechar e abrir o céu quantas vezes eles desejarem, diz o irmão Branham. Agora, quero ler isso aqui. Quando você nasce, Deus liga o gravador. Isto não faz. Coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo. Você sabe, aquele é um bebezinho até que chega a idade da responsabilidade. Então o barulho começa.
ele começa a dizer coisas, fazer coisas que pelas quais ele tem que responder. Está vendo? E então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou aquela fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com que isso o que você vai fazer com isso no dia do julgamento? Aquilo é tocado na sua frente. Cada movimento que você fez, cada pensamento que você pensou em sua mente, está diante de você. Então, as pessoas têm uma ideia, quando lê Apocalipse capítulo 21, do trono branco, e que vai ter uma multidão lá que vai ouvir o Senhor. Quem pensa assim está equivocado. O que está aqui pregado em 65, vai ter, o profeta usou gravador, usou biblioteca, Então, o seu áudio está guardadinho lá. Até o seu último barulho aqui. Você termina aqui, vai lá para o arquivo. Naquele dia do julgamento, os seus atos te condenam. Não é que você acha que os ímpios vão ver o Senhor? Ele vai se apresentar diante dos perdidos? Isso é uma ideia bastante tosca, As pessoas levantam na ressurreição do último dia, que é no fim do milênio, e a sua vida vai estar diante de você, na tela. E os nossos atos nos condenam, e ponto. Aqueles que vão entrar no trono branco para a vida eterna, já passa direto, filho, não vai escutar ninguém, não. Mas ali, o que nós fazemos, o que nós pensamos, é melhor você não pensar, tá? Se você pensar que vai fazer e não faz, seu pensamento está lá. É isso que ele está dizendo, mas eu estou abordando esse assunto aqui para dizer, vamos pensar na fita da mulher do poço. Vamos pensar na fita de Maria Madalena, tá? Ou pensar na sua própria fita, no seu vídeo, no seu áudio, na sua imagem que te espera lá. O que vamos fazer com aquilo naquele dia? Agora, tem duas palavras que definem isto aqui. Primeiro, você tem destino e predestino. E você tem eleição. Destino é isso que você é. Você é de cor branca, morena, e você não pode acrescentar um covo da sua estatura, a sua natureza é esta, procure melhorar que você vai ficar pior, você vai ficar um hipócrita, se você procurar melhorar a si mesmo. Quem nos melhora é ir diante de Deus, Ele pode me melhorar, te melhorar, Ele pode nos lapidar, Ele pode trabalhar com a gente, e ser um homem melhor, uma mulher melhor. Agora preste atenção, como que eu vou buscar a Deus para me ser uma pessoa melhor se eu acho que eu sou bom? Se eu acho que tudo que eu faço é certinho, você derruba o barraco do vizinho e fala, eu devia fazer isso mesmo, está certinho.
Quer dizer, quando a pessoa se julga que tudo que ela faz está certo, ela não tem que se arrepender de nada. Porque não tem uma central para adverti-la do seu erro. Não tem uma campainha para alertá-la que aquilo não deveria ser feito. Isto significa que esta pessoa não tem eleição para a vida eterna, porque ela não se sente acusada das coisas erradas e o pecado que ela comete. Chega para o outro e fala: todo mundo está errado, eu sou o único ser intocável que não tenho pecado e não erro. E vocês acham que não tem gente assim? Tem até na mensagem. Infelizmente. Que não é capaz. Ele não tem uma balança na consciência. Entendeu? Ele não tem uma balança na consciência para colocar e pesar aquilo, se está certo ou errado. Não para pensar. Mas eu estou dizendo que, então, ali tem uma vida intocável, tem um lugar que Satanás não penetra. Tem um lugar que Satanás não entra. Satanás não entra na mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, ele não entra aí. Tá? Entendeu? Ele não entra. E se ele não entra, você agora é o quê? Você foi eleito, predestinado para filho de adoção, quando foi? Antes da fundação do mundo. A mulher do poço, Maria Madalena e os pecadores, nós tem um destino aqui. E você passou toda a sua vida, e aquele gravador lá da eternidade estava computando nossas falhas e nosso erro, os nossos pecados. Mas Deus nunca vai medir você por aquela gravação lá que é do diabo. Deus tem um ou outro do outro lado, que é a sua eleição, que é intocável. Não pode chegar nada lá. Você nasceu para ser perfeito em Cristo. Então, quando Cristo cruza o seu caminho e te redime, sabe o que acontece? Aquela gravação desaparece. Aquilo passa a não existir mais. Você pecou, você fez tantas coisas erradas, até que Cristo cruzou o seu caminho e te chamou, e te redimiu. Agora você é redimido. Então, terminou os dias daquela gravação, porque você não faz mais nada de errado. Agora, você faz tudo que está do outro lado. Aquele homem, aquela mulher que estava em Cristo antes da fundação do mundo, você agora está agindo desta maneira, porque deste lado de cá não tem mais nada que te condena. Por isso Paulo diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Então termina. É por isso que dos teus pecados nunca mais me lembrarei. E por que as pessoas ficam gemendo a vida inteira, dizendo: olha, eu fiz isso de errado, ou você é meu companheiro, ou não é, ou você crê ou não crê, ou você fala como Abraão falou ou não fala. Abraão chamou as coisas que não eram como se fossem, tá?
e aquilo que estava nele, a velhice, também não existia. Abraão, ele falava a língua de Deus. Não importava a circunstância, não importava a velhice, não importava os críticos, ele falava a língua de Deus para o seu dia. Eu estou certíssimo, e nós temos que ter esta convicção. E se nós temos uma eleição dentro de nós, antes da fundação do mundo, você vai caminhando para cada dia melhor. Você vai chegar exatamente à adoção, vai chegar à estatura, à medida completa de Jesus Cristo. Se não tem esta adoção, não tem esta eleição, nunca chegará à adoção. Então, se Deus te chamou, e você tem esta convicção da sua chamada, e você pode perceber que as coisas vão mudando em cada dia. Você não pensa como você pensava há 10 anos, há 5 anos atrás. A sua mente está sendo trabalhada pelo Espírito, trabalhada em cada dia. Você está indo para melhor. Agora faz-se a pergunta: se eu estou ficando melhor, se eu estou ficando melhor, não como homem, ficando melhor como cristão, ficando melhor como crente, atuando melhor como crente, sendo mais dedicado à vida cristã, uma vida mais consagrada. Não é que eu quero fazer aquilo de uma maneira religiosa, está em mim, está em você realizar essas coisas, porque você pode ficar a vida inteira tentando ser um bom crente, que nós vamos ser hipócritas. Vocês lembram daquela grande organização que estendeu no Brasil desde o ano 64, veio até poucos dias atrás aí, era todo mundo santo lá, era tão santo que não usava nem desodorante, era tão santo que o homem não podia usar nem bigode, era tão santo que só batizava depois do serviço militar. Para agora. Vai lá na sede deles, para você ver o que é mundo lá dentro. Então Deus nunca esteve lá. Se Deus visitar uma mulher de cabelo cortado, uma mulher que pinta o rosto, uma mulher que veste roupas sumárias, se Deus visitar um homem que bebe, que fuma, que mente, se uma vez Ele te visitar, acabou ali. Nem que você queira, você não dá conta de fazer mais. Você pode dizer assim: olha, eu faço muita coisa, mas tem uma que eu não consigo, é fazer o errado. Eu não consigo mentir. Eu não consigo beber, não consigo fumar, não consigo cortar o meu cabelo, não consigo misturar com os ímpios. Nem que você queira, você não consegue. O que é isto? O que aconteceu? Aí está a transformação, aí está a mudança. Nem que você queira odiar, você não consegue. Nem que você queira rejeitar a pessoa, você não consegue rejeitar. Porque tem algo aí dentro que é diferente da pessoa que é você, que nós éramos antes. Isso foi a presença de Deus entrando aí, e você está caminhando para a perfeição. Chegamos a um tempo que a palavra veio se revelando, veio abrindo para nós. É a mesma coisa de você ler a vida inteira os 7 selos, leram a vida inteira, em todas as eras passadas, li o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, o 6º e o 7º selo, e fechava a Bíblia, e ninguém sabia de nada. Ninguém pôde pregar sequer nada daquilo, ensinar nada daquilo. Mas chegou um tempo que Deus tinha que abrir isso, que essa igreja só chegaria à perfeição com a abertura dos 7 selos. Chegaria à perfeição mostrando as eras da igreja. O que ele fez? Na hora exata,
Então Deus envia um mensageiro para tomar esses mistérios e abrir para a semente eleita, abrir para o eleito. Por isso que os 7 selos foram abertos para os eleitos. Você jamais chegaria à perfeição sem a abertura dos selos. Por isso que o 7º anjo revelou todos os mistérios das Escrituras. Tinham tempo para isto. Por que eles não contaram do Monte da Transfiguração antes que Jesus fosse glorificado? Por que o Wesley e Lutero, o Wesley era um gigante intelectual, Lutero também era, religiosos e estudiosos, formados em universidades religiosas. Martinho Lutero foi formado em seminário católico. O Wesley era um anglicano, tá? De Oxford, foi lá que ele se formou. E eles não fizeram nada. Não era tempo de arrebatamento, não era tempo de adoção. Essa palavra veio para adotar. E chega bem neste tempo aqui, a mensagem ficou nesse país desde 71. Mas chegou um tempo que ninguém pôde segurar. Ela começou a campear em nosso meio. Esses mistérios foram chegando um a um. E quem via o mistério já não se importava mais, já não alimentava mais a alma com aquele sermão, era a mensagem, mas aquele tempo tinha passado, entramos em uma outra fase, entramos em uma outra parte da mensagem, que é Jesus Cristo revelado em carne humana em nosso meio. Amém. Essa é a questão da palavra ser aberta. Aí vem o profeta e mostra o que é um selo, e mostra os acontecimentos. Enquanto aquele selo estava em processo acontecendo, ele mostrou os acontecimentos, as obras dos nicolaítas, o que aconteceu na abertura do primeiro selo, que apareceu alguém muito parecido, era um cavaleiro também, igualzinho, cavaleiro branco, com arco e sem flecha, e passou por muito tempo como Cristo, até que foi desmascarado, que era o anticristo. Essa era a atuação de um espírito errado na igreja. Sempre houve um espírito errado em todas as eras da igreja, mas na hora final, sempre o grupo eleito foi colocado de lado e Deus selou aquele grupo. Isso está se repetindo. Mensagem de adoção, primeiro volume, parágrafo 106. Ouçam isto: a predestinação olha de volta à presciência. A predestinação olha de volta à presciência, quero dizer, eleição. A predestinação olha para a eleição, tá? A eleição olha de volta à presciência, e a predestinação olha para o destino. Não se esqueçam disto, que a eleição olha de volta para aqui. Aqui está ela. Eu era um cardo, nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores. Está vendo esse lado da fita aí? Esse lado desta gravação? É esse lado aqui. Como você veio. Mas isso aí foi completamente tirado de cena. Porque tinha uma antes da fundação do mundo. Então Deus não ouviu esta aqui. Ouviu aquela lá sempre. Por aquela lá sempre foi Cristo. Jesus nunca condenou a mulher do poço pelos homens que ela teve.
Jesus nunca condenou Madalena pela vida que ela tinha, porque ele não viu a Madalena prostituta, ele não viu a samaritana adúltera, ele viu outra pessoa. Ele não te viu um pecador, um mentiroso, um bêbado. Ele nunca te viu assim. Ele viu aquele que estava antes da fundação do mundo. É esse que ele viu. Ele tratou com esta pessoa. Com quem Jesus tratou? Com a samaritana ou com a outra mulher? Tratou com Madalena ou com a outra? Ele tratou com você ou foi com outro? Ele não tratou com você, ele tratou com a sua eleição, e a sua eleição ouviu a voz do Senhor. Aí está a grande coisa que acontece quando Deus chama uma pessoa. Não trata com o seu intelecto, não trata com a sua religião, ele trata com a eleição que está aí dentro. Eleitos e predestinados antes da fundação do mundo para filhos de adoção. É com esta pessoa que ele trata. Deus não está olhando o que o diabo fez com você, o quanto você foi ruim ou mentiroso. Ele olha para aquele que estava em Cristo antes da fundação do mundo. É com esse que ele trata. Então aí você vai vendo as coisas se definindo. Aí você vai ver uma igreja crescendo. Você vai ver cristão amadurecendo. Vai vendo cristão mais santificado, mais responsável, mais idôneo, mais presente. Por outro lado, você vê outro que não está nem aí. Como isso não incomoda? A pergunta que eu faço é essa: isso não os incomoda? Faltar em culto, não entregar dízimo, não tomar ceia, não incomoda eles? Não veio como mudar nunca. Nunca. Por que não vai? Porque Deus não está tratando com ele. Porque ele não tem esta pessoa aí eleita antes da fundação do mundo. É por isso. Mas Deus trata com esta pessoa. Quantas vezes você vê o profeta dizer que o Senhor foi falando com ela até que atingiu o problema dela e contou a vida dela. Quando ele falou, atingiu, então a verdadeira semente foi atingida pela palavra. Se não tem semente, não tem o que atingir. Se não tem semente, não tem o que ensinar. Se não tem semente, não tem nada para brotar. Põe no chão e apodrece e nunca mais levanta. Mas se tem semente, joga no chão e você vai ver essa semente brotar. Amém? Isso aqui parece uma loucura, né? Mas isso aqui é 100% a realidade do momento que estamos vivendo. Nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai e mãe, e toda a minha família pecadores. Eu era um cardo, porém, repentinamente, eu me tornei um grão de trigo. Como aconteceu isto? O que é aquilo? A eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo se tornasse um grão de trigo. Agora eu sei que sou um grão de trigo, porque eu sou salvo. Como eu fiz isto? Olhe de volta e veja de que Ele predestinou isto há muito tempo atrás, através da presciência. Ele viu que o amaria, então ele fez uma propiciação através de seu próprio filho, que através dele eu pudesse me transformar em um grão de trigo. Agora, onde estou eu agora? Estou salvo, andando na graça de Deus. O que a predestinação parece? Ao destino,
para onde Ele me levará, para onde estou indo, isto no fez um sacrifício, tá? E você estava lá na mente de Deus, e você veio por um canal errado. Todos nós viemos por um canal errado, canal da morte, canal do tempo, canal da cobiça, por um canal errado. Ninguém nasceu sem pecado, o único foi o Senhor Jesus Cristo. Mas pelo canal que você veio, você entrou nesse mundo e você só sabia fazer uma coisa: mentir. Porque isso é mentira, isso aqui é uma mentira, isso aqui não é verdade, isso aqui foi um engano do Jardim do Éden. Como que você tem um corpo dotado de mentira e vai ser verdadeiro? Como você vai ter um corpo dotado de morte e querer viver eternamente? Tem como? Mas tinha uma propiciação em algum lugar, e algum dia você ia encará-la. Um dia você ia dar bem de frente com essa propiciação, para dizer assim: eu abri o caminho. Você foi isso até aqui tinha uma fita, tinha uma imagem sua cheia de pecado e suja, que te levaria para o inferno sem chance, mas hoje isso aqui está apagado, está lançado no mar do esquecimento. Daqui por diante você vai ser exatamente o que a palavra é, o que a palavra falou a seu respeito. É isso que você vai ser daqui por diante. O que aconteceu então? Ele te elegeu, te predestinou antes da fundação do mundo. Um dia Ele cruzou o seu caminho e você se tornou um novo homem, uma nova mulher, e você está nesta noite destinado a ser arrebatado. Amém. Essa é a vida cristã. Isso é o que provoca a mensagem. É isso que a mensagem faz na nossa vida. Nós não faz um crente pela metade, não faz um crente cheio de arrazoamento, não faz um crente morno, te faz um verdadeiro cristão, que chama as coisas que não é como se fosse, ponto. Porque você não vive disso aqui. Isso aqui está sendo empregado para pregar o Evangelho. Esse corpo está aqui para testemunhar que houve uma mudança. A mulher samaritana testemunhou na cidade inteira: eu encontrei o Messias. Maria Madalena ficou ao redor da cruz. A outra foi lá dizendo assim: escuta, eu não tenho bacia, eu não tenho água, e eu não sou convidada para a festa, mas se eu queria fazer alguma coisa por ele, que está ali num canto rejeitado. O Senhor disse: eu vou te dar água o suficiente para você lavar o pé dele. Eu vou te dar uma toalha para você secar. Ela não tinha bacia e não tinha água, mas ela queria fazer. Olha, escutem, quando você quer fazer, Deus abre o caminho. Deus deu tantas lágrimas. Você já pensou o que tinha de lágrimas, o que Deus criou de lágrimas nos olhos dela, para lavar 2 pés empoeirados, e o tamanho do cabelo dela para secar, porque ela queria fazer aquilo, ela desejou fazer. Isso podia descer na sua alma, e a gente fazer, antes de orar nesta noite, uma consulta: será que eu estou disposto a fazer o que aquela mulher fez? De entrar onde ela não foi convidada nem chamada, mas ela queria fazer um serviço. E quando você quer fazer um serviço a Ele, Ele abre o caminho, Ele provê a maneira para você fazer.
A pior coisa é eu não posso. Oh, desgraça de palavra, eu não posso. Eu não posso ir na igreja, eu não posso fazer isso, eu não posso. Você não pode fazer nada. Não pode fazer nada, não, por quê? Parasita espiritual. É isso que muitos são. Porque não pode fazer nada. Esta hora, este tempo, é um tempo de temor. Vivemos a hora mais temerosa do mundo. E tem pessoa que acha que vai ficar para semente. Sabe? Você ligou o piloto automático, né? É, irmão Milton. Só puxar a alavanquinha lá, liga o piloto automático e vai nessa. Vai nessa. Não tem piloto automático para servir a Deus, não. Você tem que levantar pela manhã e ir à luta. Ir à luta. É isto. Que Deus possa acordar, porque que nós precisamos de pessoas que nasçam de novo. E nascer de novo não é apenas frequentar a igreja, é viver o que você tem ouvido, é receber o que Deus enviou, isso é nascer de novo. E disse o profeta, que coisa tremenda. Eu estava lendo isso, preparando esse sermão. Eu estava, sabe, eu começo a ler, dá sono, eu paro e atendo o sono, mas é rapidinho volto a ler. Mas acabou o sono, acabou tudo. Falei, que coisa! Aí encontrei essa narrativa de Einstein. Aí encontrei esse gravador aqui. Aí fui aqui e encontrei. Meu Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui, eleito e predestinados antes da fundação do mundo para receber a adoção, para falar em lugar dele. Deus fez isso com Moisés, fez com Elias, Deus fez com Paulo, com o irmão Brando e com muitos outros, e Deus não faria hoje. Há um povo que chama o seu nome, que carrega o seu nome, que sustenta o seu nome, que honra o seu nome, que prega o seu nome, e pode morrer a qualquer hora pelo seu nome, amém. Ele te daria sim. Ele te levantaria, te sustentaria, te guardaria da tentação. É um mundo desgraçado, tentador, mas a tentação nem sequer mexe com você, nem sequer chama a sua atenção. Manda um moço bonito assim, sabe, desses moderninhos de hoje, procurar uma mocinha da igreja, bem consagrada assim, que nasceu de novo. Ele vai levar um no traseiro, só isso. Só isso vai acontecer com ele. Vai levar um não desse tamanho assim, ó. É isso. Deixa alguém te convidar para fazer um negócio ilícito, ele vai levar um não. Por quê? Porque essas coisas não se encontram mais em você, nem a mentira, nem as coisas ilícitas, não está mais em nós. Você mudou, Deus mudou a sua natureza, e você descobriu que a sua velha fita foi jogada de lado, a sua voz, as suas imagens acabaram, porque Ele proveu um caminho, uma propiciação, e quando chegou aquela hora, você viu o sacrifício perfeito, o sangue derramado, e você encontrou a oportunidade de passar da morte para a vida, e você abraçou aquilo, e hoje você vive na presença dEle, sabendo que a morte virou a sua página, nunca mais será lembrada. Amém. Isto é eleição.
predestinação. O destino do homem e o predestino do homem. Destino o que você é aqui e o predestino o que você é lá. Você foi eleito. E todo eleito está a caminho de ser adotado. Filho adotado. Que fala em lugar do Pai. É bem simples. Não vai ter tempestade, não vai ter um avivamento de 30 dias no lugar só, com mulher de calça comprida, cara pintada, cabelo cortado, chama aquilo de avivamento. Para mim acreditar que aquilo era avivamento, eles tinham que aceitar o Mombrana, que está na terra dele, em Kentucky, cidade de Wilmore. Eles tinham que ir para um banheiro, tirar a sujeira da cara, jogar aquelas vestes fora e pôr roupa, e ir lá num rio lá e batizar todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. E pegar a mensagem e levar para casa. Aí eu acreditaria que é um avivamento. E está tendo um avivamento agora mesmo. E eu não tenho dúvida com o indivíduo. Viu, irmão Hamilton? Indivíduo, pessoa. Pessoa. Está assim. Tem pessoa que a alma está incendiada com a palavra. Não é o grupo que estou pregando nesta noite. Estou dizendo o indivíduo que está com a alma inflamada pela palavra nesta noite e não se vende por nada mais. Aí está o avivamento desta hora, amém? É o avivamento da palavra. É Elias de novo na beira do riacho. É os corvos alimentando Elias. É Elias debaixo do pé de zimbro, mas Deus estava com Elias, amém? Tem sim um avivamento. Agora mesmo a minha alma está incendiada, porque eu amo isso e dou minha vida por isso. Deus abençoe em nome do Senhor. Aleluia.